Carta de Gálatas, continuar o assunto que a gente viu da aula passada e ver o que mais a gente pode aprender aqui com este capítulo. Acredito eu que o 3 e o 4, né? Os assuntos assim são bem claros e acredito que a gente vai conseguir chegar no final do capítulo 4 hoje em aprendizado. Amém? Sem mais delongas, vamos ao que importa, que é a leitura da palavra. Leitura do manual da nossa vida. Amém? Então, vamos para Gálatas capítulo 3, ver o que o Senhor nos ensina hoje. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês realiza estas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Então aqui a gente já tem uma palavra leve, tranquila, suave, né? Como de costume de Paulo, né? Gálatas insensatos. Ei, o que está acontecendo aí? Que depois de verem tudo o que viram, de aprenderem tudo o que aprenderam, ter as experiências que tiveram, vocês querem olhar para trás, vocês querem voltar para o peso de uma lei e esquecem-se da graça e da fé do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O que será que está acontecendo com vocês? Essa é a exortação de Paulo a eles ali, né? E é claro que, como eu gosto muito de fazer, né, não dá para deixar passar uma aula sem fazer esse comparativo. O que está acontecendo conosco? Assim como aconteceu com os Gálatas, né? Que ao invés de nos voltarmos para Cristo, para a sua palavra, voltamos talvez a certas práticas idólatras. Nossa, mas como assim? Eu não estou olhando para imagem nenhuma, adorando nada de que possa ser chamado de idolatria. Talvez está e não se deu conta, né? Pode não ser uma imagem plantada dentro de um templo, mas às vezes idolatramos muitas outras coisas, né? Então, será que é por isto que nós idolatramos, assim como eram os Gálatas? Será que era pela lei que eles aprenderam um dia? Ou será que eles esqueceram simplesmente da fé e da graça que receberam, né? Então, aonde se perdeu isso para eles e aonde se perdeu para nós, né? Não estamos esquecendo de toda a obra da cruz, esquecemos do sacrifício de Cristo e voltamos a nos apegar àquilo que vemos, àquilo que nos impõe para dizer que desta forma estaremos talvez mais perto de Deus. A gente vai continuar aqui no verso 6 e a gente vai entender um pouquinho mais a respeito de fé. Do porquê nós não devemos abandoná-la, mas também não podemos confundir a fé com falta de atitude. Eu vou ficar sentado aqui no meu sofazinho, olhando para cima, pedindo para Deus, e uma hora alguma coisa vai acontecer de diferente. Isso não é fé, isso é preguiça, é diferente. Vamos entender o porquê, né? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são os filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. A gente não pode esquecer deste episódio aqui, né? De Abraão, conhecido como o pai da fé, e nunca ficou sentadinho no seu canto esperando o que Deus faria com ele. Ele sempre estava
em movimento, fazendo o que precisava ser feito. Então, a fé dele estava no que Deus já havia prometido, independente das circunstâncias nas quais talvez poderia se viver. Então a fé não quer dizer simplesmente assim, eu vou ficar sentadinho aqui no meu canto, esperando algo acontecer, esperando Deus agir e me enganando a mim mesmo, chamando isso de fé. Todo ato de fé, ele requer também uma atitude por trás. Você precisa crer que Deus está contigo, precisa crer que Deus te deu uma direção, te deu uma palavra, mas sem movimento, sem ação, sem atitude, a fé em Deus não poderá ser manifestada. Porque Deus, se a gente voltar um pouquinho para a história aqui de Jesus, quando ele chama os 12 para andar com ele e para propagar o seu evangelho, dar continuidade nos seus ensinos e na sua obra, ele nunca chamou ninguém que estava sem fazer nada. Ele nunca chamou ninguém que estava parado esperando algo acontecer ali. Poxa, minha vida está tão chata, está tão sem graça e tudo. Algo tem que acontecer na minha vida. Não. Todos estavam trabalhando, todos faziam alguma coisa, tinham as suas atividades, e quando tiveram um encontro com Jesus, quando Jesus os chamou, alguns largaram, né, como Pedro largou o seu barco, largou as redes e tudo, e foi pescar homens ali e tudo, mas eles estavam em plena atividade. Então hoje a gente não pode inverter as coisas e chamar de fé a nossa falta de atitude, a nossa falta de iniciativa para fazer aquilo que Deus já te pediu para fazer. Aquilo que Deus já te direcionou, já confiou nas suas mãos. E às vezes a gente fica sentado aqui, tá bom, Deus confiou, eu sei, Ele me deu essa missão, eu vou praticar. Quando algo acontecer que me possibilite praticar aquilo que Deus me confiou na minha mão. Isso não é fé. Né? Aí a gente não pode exercer a nossa fé estando sem movimento, esperando algo acontecer. E para que a gente possa juntar nesse assunto e nesse movimento que deve ser feito, a gente não pode também cair no mesmo erro da onde a gente está lendo a carta aos Gálatas aqui, né? Que é abandonar esta fé e voltar para as práticas de leis, voltar para a prática do legalismo, voltar para aquilo que a gente pensa que está fazendo para Deus e no fim a gente só está cumprindo aquilo que os homens nos impõem. Muitas vezes por falta de conhecimento da Escritura, muitas vezes por falta de ter algo físico, visível, palpável para se apegar e dizer, não, eu estou cumprindo isso aqui, então eu estou mais perto de Deus. Eu estou indo na igreja 4, 5, 7 dias por semana, então ali eu estou mais perto de Deus. E assim a gente está voltando a praticar algumas leis, algumas imposições e tradições que ao invés de nos aproximar, acabam nos afastando de Deus. Né? Verso 10, para a gente continuar. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então tudo isso aqui, essas maldições para aquele que não persiste em praticar as coisas do livro da lei, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? Assim como foi o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo isso aqui a gente vai poder
ler na integralidade das leis, se a gente voltar lá para o livro de Deuteronômio, né? Volta para o livro das leis, a gente vai conseguir ler todas estas passagens, vai conseguir compreender um pouquinho melhor. E a gente vai chegar no porquê de que essas leis foram estabelecidas. Aqui Paulo ele explica também aos Gálatas a respeito disso. A gente já vai chegar lá na continuidade da leitura, né? Mas era importante que elas existissem naquela época, a gente vai compreender por quê. E só explicando aqui, não sei se todos entenderam ou todos compreendem o porquê. Diz aqui no verso 13, né? Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo, enquanto entregue naquela cruz para morrer pelos nossos pecados, né? A explicação já fala por si, né? Quando ele tomou sobre si as nossas iniquidades, quando ele se apropriou delas para pagar este preço, foi o único momento em que ele se fez maldito, ou que ele se fez pecador, porque ele portou sobre ele os nossos pecados e não os dele, e desta maneira, sabemos que o pecado, Deus não compactua com o pecado, ele não coabita com o pecado. Desta forma foi o único momento em que houve separação entre Jesus e Deus, né? Então ele se fez maldição naquela hora para que pudesse pagar pelos nossos pecados. Tanto é que as últimas palavras dele naquela cruz, né, para quem estudou aqui os outros livros anteriores, na hora da crucificação, ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? Né? Então não quer dizer que simplesmente Deus o deixou morrer ali na cruz porque não tinha mais nada a ver com isso e ele se fez pecador. Não, era o propósito de Deus que Cristo morresse naquela cruz, mas neste momento em que Cristo entendeu, ele percebeu essa separação entre ele e o Pai, ele clama desta forma, Deus meu, por que me abandonaste? Por que criou esta separação aqui? Né? Porque agora não estou mais em ti, tu não estás em mim, né? Mas era justamente porque naquele momento ele levava sobre ele as nossas dores, os nossos pecados, e isso causa separação, como causa hoje entre nós e o Senhor, né? Então, desta forma é aonde Cristo se fez maldição, tendo sido pendurado no madeiro. Coisa que não dura muito tempo, que a gente sabe, 3 dias depois ele não estava mais nesta condição, né? Mas era necessário que ele passasse por isso. Verso 15. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Aqui a gente vai entender, talvez numa ordem inversa, porque a partir do verso... a partir do capítulo 4, a gente vai ver onde se deu essa divisão entre um filho gerado de uma promessa, um filho gerado de uma desobediência e tudo, mas aqui a gente entende que o descendente de Abraão, do qual a palavra fala, ele vai se tornar um descendente no espírito, não necessariamente um descendente biológico de genealogia gerada ali no físico, mas o descendente do qual fala aqui, que não se trata de muitos, mas se trata de um, que é Cristo, vai falar dos herdeiros de uma herança espiritual em Cristo partindo de Abraão. Aqueles que são filhos da promessa, que são herdeiros de Cristo, o qual vem
pela fé em Cristo. Não necessariamente a gente vai falar aqui de uma descendência física e genealógica, porque se assim fosse, e a gente fosse olhar somente para a divisão da genealogia, aqueles que foram gerados biologicamente pelo filho da escrava, eles não teriam direito também à salvação em Cristo Jesus. Só que Cristo veio para todos. Então, mediante a promessa e a aliança que o Senhor fez com Abraão, temos este acesso e serão benditas as nações da terra. Assim como aqueles que, se pudéssemos voltar na genealogia, né, na linhagem biológica de Abraão, sabemos que muitos que nasceram desta linhagem hoje recusam o sacrifício que fez Cristo na cruz, recusam a crer na graça que nos foi concedida, recusam a crer na salvação que temos através de Cristo Jesus. Então aqui a gente entende primeiro o âmbito espiritual dessa descendência, no qual somos herdeiros com Cristo pela descendência de Abraão e a promessa que o Senhor fez a ele, né? E logo em seguida, para não fugir do contexto e a gente compreender o contexto geral aqui dessa descendência, a gente vai ver o que se deu e aonde se deu a divisão e o que gerou até hoje na linha, na cronologia ali física. Quem foi o filho da promessa, quem foi o filho daquela que era a escrava. Mas a gente já chega lá, não vou atropelar as coisas, vou continuar no verso 19 do capítulo 3. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se referia a promessa? E foi promulgada por meio dos anjos pela mão de um mediador? Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder a vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Cristo Jesus, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Então, nesses versos aqui, basicamente, está nos explicando o porquê dessa criação da lei, mesmo 400 e tal anos depois da promessa feita a Abraão. Só que nesse período muita coisa se passa, nesse período muita coisa acontece. E a gente vai ver lá em Gênesis, aonde Deus faz essa promessa a Abraão, e a lei, a gente vai conseguir ver ela lá em Êxodo. E o que aconteceu dentro desse período, né? O povo começou com más práticas, começou a haver muita desordem, muito pecado, o povo começou a se perder no caminho, e era necessário que viesse algo para estabelecer uma ordem. Então era necessário a vinda da lei, não para contradizer aquilo que Deus já havia prometido a Abraão, não para criar mais dificuldades, mas para criar certos limites, né? Olha, presta atenção, isso aqui não dá, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Então, por este motivo, foi criado a lei. Por este motivo, o povo teve uma direção a seguir. Só que a gente também não poderia passar o tempo todo seguindo essa lei, porque algo maior estava por vir depois, como vimos aqui no texto, né? Seríamos liberados da custódia dessa lei mediante a graça de Cristo Jesus e a fé que temos nele. Então não estamos mais sobre o controle desta lei, estamos sobre a graça de Cristo Jesus, só que a gente vê que uma coisa não anula a outra. Jesus ele veio para nos dizer que é possível cumprir, para nos mostrar o cumprimento de toda a lei,
ele não veio anular, ele não veio acabar com nada disso, só que a gente tem uma falsa ideia, ou talvez nos foi ensinado dessa forma, que agora em Cristo Jesus vivemos debaixo da sua graça, então podemos todas as coisas, somos livres em Cristo Jesus. E não é bem por aí. Porque apesar de não vivermos sob a custódia da lei, precisar praticar ali, como eu sempre digo, né, linha por linha, cumprir todo o protocolo e tal, para dizer, olha, cumprindo tudo isso aqui, eu estou mais perto de Deus. Cristo, com a sua graça, ele vem para nos libertar de tudo isso, só que a gente não olha mais para o manual da lei e fica cumprindo ali. Agora a gente encerra o manual da lei, só que ela está gravada no coração. A gente não faz algo contra alguém porque a lei diz que não pode. A gente não vai fazer algo contra alguém porque o meu coração está gravado com esta lei e o amor que está em mim não me permite fazer nada contra alguém. Esta é a graça de Deus. O que parece, num primeiro momento, ser muito mais leve, tranquilo e fácil de lidar, vai dizer assim para mim, que enquanto eu olhava para a lei, e eu seria punido, condenado, se eu matasse alguém, pode parecer pesado, né? A lei ela é muito rígida e restrita ali neste quesito. Só que eu olho para a graça de Deus e eu digo assim, pronto, então agora tá tudo melhor, tá tudo mais leve. Mas a graça de Deus vai me falar que se eu estiver fechado aqui nas quatro paredes da minha casa falando mal do meu irmão, é a mesma coisa que eu já tivesse assassinado ele. Opa! Que leveza é essa de graça? Não é leve. Nos traz muito mais responsabilidade. A lei está falando para mim assim, olha, se a mulher for pega em adultério e tal, ela tem que, né, ter sido pega no ato do adultério, ali no flagrante, e ela será apedrejada e tal, isso, aquilo. A lei traz uma série de condenações com relação a isso, mas ela precisava ser pega no ato do delito, do flagrante. A graça de Deus, muito mais leve e colorida que ela fala assim, olha, para você adulterar, você não precisa ser pego no ato do adultério. Se você virou o teu olho para o lado ali, ó, com uma intenção no teu coração, tá feito. O pecado está consumado. Opa, então quer dizer que não é tão leve assim. Então quer dizer que não é tão simples assim. A graça de Deus, ela nos livra de cumprir a cartilha, né? A anotar ali, hoje eu cumpri isso, hoje eu cumpri aquilo, hoje eu cumpri aquele outro, então eu estou bem na fita. Não. Devemos nos examinar a nós mesmos 24 horas por dia. Opa, será que a intenção do meu coração, mesmo fazendo algo de bom, a intenção é pura? Esta é a graça de Deus. Esta é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sonda a intenção do nosso coração. Eu achei engraçado, hoje eu vivi um episódio um tanto engraçado e que confronta bem com essa aula aqui, só que vou contar de uma maneira muito rápida, assim, porque eu sempre dou esse testemunho do meu colega muçulmano e me chama a atenção e eu sei que eu tenho algo a falar ainda mais para ele e tudo. E hoje foi um episódio diferente porque ele passou uma situação lá no trabalho, assim, bem difícil, bem constrangedora, muito irritante, por assim dizer. E ele falou para mim assim, falou, olha, eu tava assim, eu tinha que fazer isso, me pediram para fazer aquilo e tal, e não foi legal. E na hora que eu vivenciei aquela situação, me veio uma palavra na mente e eu queria falar para aquela pessoa e tudo. E eu sei que num tempo comum, ele falaria normalmente palavras não muito educadas de se falar e tal, conheço ele faz um tempo e tudo, só que especificamente dentro deste mês, eles têm uma prática que eu não sei se todos conhecem, né, que é o período do Ramadã, que eles se consagram e não comem durante o dia, e enfim, é o cumprimento da lei,
né? Eles estão dentro da cartilha cumprindo ali, então de tal hora eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo e tal. Eu achei engraçado que ele falou para mim assim, então eu passei essa situação e tudo, e veio a palavra aqui para eu falar e responder a pessoa, só que eu não posso falar porque eu estou praticando, né, o Ramadã. Se eu não tivesse no Ramadã, eu falaria mesmo, eu responderia assim. Mas, lógico que eu não respondi, não falei, não era o momento e tudo, né? Mas aquilo veio de encontro com isso que a gente está falando aqui, né? Porque nós que vivemos pela graça de Deus e sabemos que podemos todas as coisas, em Cristo Jesus somos livres, mas nem tudo edifica, e o Senhor sonda o nosso coração, pouco importa o período que eu estou passando, o que eu estou fazendo, isso ou aquilo. Se aquela atitude subiu ao meu coração e a palavra veio na cabeça e eu vou me apegar a uma lei para não responder alguém, quer dizer, o pecado já existiu, ele já foi, já saiu, mesmo que a palavra não tenha saído. Por quê? Eu estou apegado a cumprir a uma lei e não estou preocupado com, talvez, o meu coração em desagradar o coração de Deus. Então, ao invés de pensarmos que a graça de Jesus é mais leve para nós, temos que ter esse cuidado e trazer essa responsabilidade, né? Verso 26, para a gente acabar o capítulo. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então aqui a gente entende que a descendência de Abraão não é simplesmente a descendência física, biológica ali daqueles filhos que nasceram dele. Senão, este meu camarada que está lá no trabalho, que eu acredito e eu oro para isso, que em nome de Jesus um dia ele conhecerá o Senhor Jesus e se libertará dessas prisões, para eles não teria salvação. Mas será que é assim? Será que Cristo veio somente para os judeus, por exemplo? O que a palavra diz, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então quer dizer, se os próprios daquele que para quem ele veio não o receberam, quer dizer que eles vão fazer parte da descendência da escrava. Nós vamos ver isso no final do capítulo 4. E em Abraão, quer dizer, mediante a promessa de Abraão, que seremos justificados pela fé em Cristo Jesus, teremos então parte desta herança. Mas para isso, para que tenhamos o direito de sermos chamados filhos, no verso 26 nos diz aqui que todos somos filhos mediante a fé em Cristo Jesus. Se não for através de Cristo Jesus, nós não temos acesso ao Pai. A gente pode tentar, a gente pode procurar caminhos, pode inventar desculpa e arrumar todo tipo de artifícios para dizer assim, não, desta forma, daquela, ou como ditados populares dizem, né, que todos os caminhos levam a Deus, mas temos que discordar de acordo com a palavra de Deus, pois só há um caminho. Amém? E aqui fechamos o capítulo 3. Vamos um pouquinho mais para frente. Capítulo 4. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês e clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro.
Só que não é, como vemos aqui no texto, porque somos herdeiros, temos direito a fazer o que quisermos com aquilo que nos é por direito. Porque talvez ainda não chegou o tempo, não chegou a maturidade e, embora temos essa liberdade em Cristo Jesus, acesso direto ao Pai, se não somos maduros o suficiente para administrarmos a nossa herança, falando financeiramente agora, qual pai, em sã consciência, vai autorizar ou vai entregar a herança toda, todo o seu patrimônio, aquele que trabalhou a vida toda, construiu e tudo, e vai entregar a um filho menor, que não tem capacidade de decidir as coisas por ele mesmo, e vai dizer assim, olha, faça o que você bem entende de fazer. Aonde que vai acabar isso? Será que vai multiplicar a herança? Vai deixar da mesma forma e não vai mexer? Ou será que vai sumir de um dia para o outro? Quando a gente fala em herança, em finanças, em dinheiro, não é difícil imaginar o que aconteceria, né? A gente colocar talvez propriedades, empresas ou mesmo dinheiro físico na mão de uma criança que não tem noção do quanto aquilo custa ou quanto é difícil para conseguir. A gente sabe que o resultado não vai ser bom. Quando fala-se assim, a gente consegue imaginar. Mas quando a gente traz isso para o espiritual, para o reino de Deus, a gente não consegue dimensionar isso, porque quando se fala de coisas que não são palpáveis, é difícil que a gente tenha uma ideia. Mas eu vou perguntar para vocês, e não precisa, claro, me responder, mas quantos de nós, enquanto crianças espirituais, ou quantos vemos por aí, né, enquanto crianças espirituais, recebemos herança da parte do Senhor, ou seja, recebemos dons da parte do Senhor, recebemos conhecimento, e acabamos pondo tudo a perder pela falta de experiência, discernimento ou falta de maturidade espiritual. A gente vê muitos por aí. Vemos muitos colocando tudo a perder, pensando que aquilo que Deus confiou nas suas mãos é por mérito destes e para o seu uso e benefício. Não compreendem, talvez por uma falta de maturidade, entendimento, ou mesmo falta de leitura da palavra, que tudo aquilo que Deus confiou em nossas mãos é para que utilizemos com sabedoria para crescimento e edificação do reino de Deus. Não para o meu crescimento pessoal. Não para a minha realização pessoal ou enriquecimento ou o que quer que seja. Então, quer dizer, temos parte de uma herança, é confiada nas nossas mãos, mas por termos acesso direto ao Pai, por termos essa liberdade em Cristo, acabamos utilizando dessa herança sem a devida maturidade. E aí acabamos fazendo besteira com aquilo que Deus confia nas nossas mãos. Verso 8. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Aqui o verso 9, só um pequeno comentário aqui que passa despercebido, né, pra gente. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele. Muitas vezes a gente fala, né? Poxa, porque eu aceitei Jesus, porque eu conheci a Deus, porque eu isso, porque eu aquilo. Mas a gente lê na palavra que o Senhor já conhecia os nossos dias, já nos chamou pelo nome, já nos projetou antes mesmo que estivéssemos no ventre da nossa mãe. Como que agora, depois de uma certa idade, a gente tem a ousadia de dizer, eu aceitei a Cristo, eu conheci Jesus? Se Ele te criou mesmo antes de você ter noção que viria para o mundo. Então agora nós somos conhecidos por Ele, não nós o conhecemos. Amém? Quando aceitamos, quando dizemos que aceitamos,
Nós aceitamos o seu convite para fazer parte do seu reino, mas não aceitamos Jesus, porque nós não estamos em posição de aceitá-lo ou não. Nós temos que pedir para ser aceito dentro do seu reino, sendo pecadores e miseráveis como somos. Amém? Então, um pequeno parênteses aqui, para que a gente entenda essa história de conheci a Deus, aceitei a Jesus e tudo, né? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que eu lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora minha doença lhe tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Eu tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por dizer-lhes a verdade? Então aqui a gente entende o que Paulo está exortando, está dizendo aos Gálatas aqui para que eles não se percam, não voltem a tais práticas num ato de amor, num ato de zelo e de cuidado por este povo. E novamente eu vou falar a respeito de amor aqui, né? Que temos essa palavra, ou temos esse sentimento como um sentimento. E não podemos deixar de entender, não podemos esquecer que o amor não é esse sentimento de estar de bem um com o outro a todo tempo, de estar só alegria e só flores. Isso tem outro nome. O amor, ele é uma decisão de fazer o bem ao seu próximo, fazer o bem àqueles que estão ao nosso lado. Então a gente decide ter esse amor. Não é simplesmente, não, eu gosto de você, então tá tudo bem, tá tudo legal, ai como eu te amo. Não. Muitas vezes, ou em todas as vezes que a palavra nos orienta a respeito de amor, devemos amar também os nossos inimigos. Então devemos amar também aqueles a quem não nos damos muito bem, aqueles a quem não simpatizamos tanto. E por que eu estou falando isso? O que tem a ver aqui com o contexto? Paulo, por amor aos Gálatas, por ter sofrido, por ter aqui pregado o Evangelho por eles e ainda sofrendo tudo o que sofreu para chegar até esse povo, ele ainda exorta, ele ainda cuida, ele ainda ensina. E muitas vezes esse ensino, esse amor, esse cuidado vai trazer confronto, vai trazer conflito. Mas não é por ofensa, não é para fazer mal, não é para rebaixar ou criticar. O amor, muitas vezes, ele traz esse confronto que não é confortável, mas é justamente procurando o bem uns dos outros. Quando a gente vê que um próximo, um irmão em Cristo está saindo um pouco do caminho, está tendo atitudes que não são compatíveis com a palavra e tudo, é nosso dever, é nossa obrigação chegar do lado e, com amor, com zelo, dar aquela puxada de orelha e falar assim, ei, volta para cá que o caminho não é esse. E muitas vezes vai gerar desconforto. Só que daí mesmo Paulo, no verso 16 aqui, onde a gente acabou de ler, ele está dizendo para os Gálatas, ele está perguntando assim, ele está falando, ei, agora porque eu estou falando a verdade para vocês, eu me tornei inimigo de vocês? E muitas vezes a gente vê dessa forma, né? Poxa, fulano veio e me corrigiu, disse que eu estava tendo uma atitude que não era muito coerente com a palavra. Então tá contra mim, virou meu inimigo, tá me apontando, tá me criticando. Mas não, é uma atitude muitas vezes de amor, de zelo, de cuidado, para que você não se perca no caminho, né? E a gente não entende dessa forma. Então, se a gente pega só essa pergunta de Paulo aqui, né, a gente pode aplicar tanto quando a gente corrige alguém, quando nós somos corrigidos. Ei, o que essa pessoa está me dizendo faz sentido de acordo com a palavra ou é só uma crítica aleatória, boba? Assim, então?
Porque se faz sentido de acordo com a palavra, então quer dizer, ele não está se tornando meu inimigo, ele está me chamando de volta para aquilo da onde eu me perdi. E era isso que Paulo estava fazendo aqui. Presta atenção, vocês estão esquecendo do sacrifício de Jesus e estão voltando a querer ser escravos de uma lei. Esse era o contexto aqui, né? Verso 17. Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Quer dizer, aqui no verso 17 a gente vê ele alertando por uma invejinha, por um ciúme que havia ali naquele tempo. Porque alguém do contexto estava vendo que a igreja estava se preocupando com Paulo. Mas opa, por que com ele que está longe tem que se preocupar com a gente que está aqui também? Então vamos trazer a atenção desse povo para cá para eles se preocuparem conosco. E Paulo está alertando, olha, presta atenção, isso que eles estão fazendo para tentar agradar vocês não é por amor. Estão fazendo tudo isso aí porque eles só querem a atenção de vocês. Esse é o contexto do verso 17 aqui. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente. Meus filhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois eu estou perplexo quanto a vocês. Então notem que Paulo ele não é assim, eu estou falando aqui, aquele que ouviu, aquele que não ouviu, a amizade é a mesma. Não. Ele sofria as dores daquilo que ele estava fazendo. Estou sofrendo dores de parto por sua causa até que Cristo seja formado em vocês. Uma frase que eu ouvi uma vez, não lembro de quem, e isso, agora abrindo meu coração para vocês aqui, isso faz todo sentido para mim, principalmente nos dias em que eu estou vivendo, que aquilo que o Senhor confiou na minha mão, aquilo que o Senhor depositou em mim, que eu tenho muito zelo e temor em fazer, em falar, e essa frase faz muito sentido para mim, que o ministério ou o pastoreio é fazer curativo nas feridas dos outros enquanto nós mesmos estamos sangrando. Então eu me identifico muito com esta passagem aqui de Paulo, eu não quero me comparar com ele de forma alguma, não é isso, mas eu me identifico com a maneira com que ele age, porque só o Senhor sabe muitas vezes a condição em que eu me coloco na frente dessa câmera, ou em oração, ou seja, numa mensagem, num acompanhamento com qualquer um aqui que se achegue a mim. Muitas vezes é só o Senhor que sabe como eu estou no momento em que eu estou aqui, talvez falando, ensinando, orando e tudo. E eu imagino que Paulo poderia estar sentindo face a esse povo que estava resistente ao ensino, que estava com o coração um pouco fechado ou querendo se voltar para práticas antigas. E ele está falando aqui, eu estou novamente sofrendo dores de parto, que eu não posso imaginar que dores são essas, mas vocês, mulheres, mães, podem muito bem falar a respeito disso, eu não tenho nem ideia do que seja, mas para ele estar associando a dor que ele está sentindo a dores de parto, eu acredito também que ele sabia muito bem do que estava falando e poderia fazer esse comparativo. Estava sofrendo estas dores para quê? Para que Cristo fosse formado em vocês. Então, quer dizer, eu não estou aqui tentando convencer ninguém a ser como eu, a fazer a mesma coisa que eu e tudo, mas é simplesmente para que cada um tenha Cristo impresso no seu coração e as suas atitudes possam refletir a Cristo. E isso, às vezes, é difícil. Ensinar a mansidão, o domínio próprio, a fé, vários outros frutos que a gente poderia falar, que eu sei que às vezes eu tento transmitir, tento ensinar, às vezes é difícil para mim praticar isso aqui, para ensinar primeiro. Então uma palavra dessa ela bate aqui e eu fico com um grande temor para poder transmiti-la, porque eu me sinto muitas vezes da mesma forma. E no verso 21, vamos lá dar continuidade, para que a gente entenda a diferença
da descendência física agora de Abraão, né? Falamos um pouquinho da descendência espiritual, daqueles que pela fé em Cristo Jesus fariam parte dessa aliança, dessa promessa. O verso 21 vai nos trazer a outra parte da explicação aqui. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe. Então Abraão tinha uma promessa sobre ele. Para quem tem curiosidade da história, volta lá um pouquinho em Gênesis e vai entender um pouquinho melhor isso. Existia uma promessa sobre ele, existia uma promessa de um filho para uma descendência, e mesmo sendo chamado o pai da fé, mas muitas vezes nas nossas circunstâncias a fé não é algo que consigamos praticar tão facilmente assim, né? E não foi diferente com ele, que é conhecido como o pai da fé. Então por que será diferente conosco, que às vezes a fé é muito menor do que a dele? O Senhor se aproximou dele e falou: olha, você vai ter um filho, e este filho vai te dar uma descendência, isso, aquilo, tudo. Em todas as nações serão abençoadas em ti. Mas como que eu vou crer numa promessa dessa se eu sou velho e a minha mulher também um pouquinho mais idosa e não pode ter filho? O senhor está de brincadeira aí de cima. O senhor deve ter saído alguma coisa errada. Então, peraí, se o senhor falou que vai acontecer assim, deixa eu te ajudar, porque eu acho que o senhor aí está meio fora o script aí, deu uma borrada. Acho que Abraão deve ter pensado assim. Mas Deus não fala palavras vazias, não dá promessas, não faz promessas que não possa cumprir, mesmo que aos nossos olhos seja impossível. Aí o que Abraão fez? Com a ajuda da sua bênção da sua mulher, ele vai lá e ele dá uma ajudinha para Deus. Opa, então se eu vou ter um filho, meu filho vai gerar uma descendência e vão ser abençoadas as nações da terra, eu vou dar um jeito no negócio aqui, eu vou ter um filho mais rápido do que o previsto. Pronto, pega lá a serva, que é ainda proposta, né, pela sua própria mulher, e diz assim: já que eu não posso, vai, ela tem o filho e será um filho seu. Mas não foi isso que Deus prometeu. Deus prometeu um filho do casal, não ali fora daquele contexto. E aí aconteceu tudo que a gente sabe em seguida. Para aqueles que não sabem, eu vou deixar aqui a leitura para a próxima aula, né? Porque o nosso tempo avança e eu quero finalizar o capítulo. Mas aí existe a divisões das 2 nações que brigam até hoje, e está aqui descrito aonde é, né? Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém. Então por que aquele povo daquele lado ali não pode ouvir falar do povo cristão, e o povo cristão olha para aquele lado e torce o nariz assim e tudo, o que não deveria também, porque o Senhor Jesus veio para todos. Verso 27. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Isso aqui é uma transcrição de Isaías capítulo 54, verso 1. Esse verso que a gente leu aqui, tá? O verso 27. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. E aqui nós voltamos para a história da herança
espiritual de Abraão, né? Finalizamos o capítulo aqui, mas voltamos lá. O filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Mas quer dizer, se Jesus veio para todos, então ele também permite a herança espiritual no reino de Deus para o filho da escrava também. Temos que entender essa diferença aqui do exemplo do filho de Sara e Agar, de Isaac e Ismael, e entender a descendência de Abraão, que em Abraão serão benditas todas as nações da terra. E dessa forma, caminhando aqui para o fim dos tempos, a gente tem que entender também que muitos farão parte dessa descendência do filho da escrava. Então, mesmo que a vontade de Deus seja que todos se arrependam, que ninguém se perca, esta é a vontade de Deus. Mas nem todos estamos dispostos a cumprir a sua vontade. Então sabemos que no fim dos tempos, muitos farão parte dos filhos da descendência da escrava e não farão parte desta promessa de Abraão. Então, com tristeza e dor no coração, e eu acredito que isso entristece também o coração de Deus, nem todos subiremos para a nova Jerusalém, nem todos subiremos ao lado do nosso Senhor. Teremos sim aqueles que recusarão, aqueles que até hoje e continuarão recusando e não farão parte da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo, na volta do Filho de Deus. Amém? Avancei um pouquinho no tempo, o nosso finalzinho aqui ficou mais curto, mas isso não impede que sejamos também livres para compartilharmos aquilo que concerne a nossa aula, aquilo que chamou a atenção, aquilo que nós aprendemos, aquilo que impactou a nossa semana, né? Vamos então abrir esse tempo aí para que todos possam edificar o corpo de Cristo em nome de Jesus. Muito obrigado por cada um. Deus abençoe a vida de vocês e agora é com vocês.